aí, moçada, aqui Marcos Oriá, começando mais um programa Hashtag Arte, direto dos estúdios da TV Dedê, a TV da casa de Vovó Dedé. E hoje temos a alegria, a felicidade de bater um papo massa com Jacinta Cavalcante. E aí, Jacinta, tudo bom? Seja bem-vinda. Marcos, eu queria começar agradecendo a você pelo convite. Eu que agradeço. E falar da alegria de estar aqui e de ter conhecido o espaço da Vovó Dedé, que eu também não conhecia. Incrível, né? É incrível, é um projeto maravilhoso que a gente não tem ideia dos benefícios que um projeto desse traz para uma cidade, né? É fabuloso. Vou comentar o que eu tinha falado anteriormente, que era para ter uma unidade da Vovó Dedé em cada regional de Fortaleza. Isso. Aí a cidade mudava, viu? Com certeza, Beleza, com certeza. obrigada. A casa de Vovó Dedé é incrível, né? Viu as crianças fazendo balé? Menina tocando, a moça aprendendo piano, vi as meninas, as jovens meninas fazendo bolo. Que maravilha. Vi, o espaço Tem uma realmente é escola lindo de e grandioso. gastronomia, né? Grandioso. A casa de Vovó Dedé fica aqui na Barra do Ceará, né? Na periferia de Fortaleza, e é uma casa mágica. Eu costumo dizer que é uma casa mágica porque ela transforma a vida de crianças e adolescentes, né? E pela música clássica, pelo balé, pela gastronomia, né? Pela arte Pela como arte tudo, como né? todo, traz dignidade para essas crianças, né? E proporciona um futuro, porque mesmo que elas não venham a ser artistas, ser bailarinos, ser bailarinas, ser musicistas, já transformou a vida, né? Na profissão que vem a seguir. O fundamental são as transformações para uma vida toda, né? Isso. Essa é que é importante. Maravilha. Jacinta, por falar em transformação, como foi que a arte entrou e transformou a vida de Jacinta Cavalcante? Como foi isso? Marcos, é uma pergunta que eu tenho tentado responder para mim. Como é que a arte chegou na minha vida? E eu, às vezes, perguntava à minha mãe, dizia assim, mamãe, eu venho de uma família com muitas necessidades e tudo mais, e mamãe pagou um curso de pintura para mim, quando eu tinha 11 anos. Que legal. E aí, eu, diante do quadro, do cenário que era a nossa vida, eu digo, como é que a mamãe pagou um curso de pintura se a gente tinha necessidades mais básicas, né? Mas a mamãe não sabia me responder. Mas, voltando à sua pergunta, eu acho que a arte entrou na minha vida quando eu tinha 7 para 8 anos de idade, que eu morava num sítio, onde a casa mais próxima de vizinhos era 1 quilômetro, 2 quilômetros de distância, e eu, menina de sítio, só tinha meus irmãos mais ou menos na minha faixa de idade para brincar. A gente brincava de tomar banho no açude, brincava com argila, porque tinha um barro liguento, vermelho, aqueles bem liguento. Então, enquanto a gente tomava banho, ali eu pegava aquele monte de argila e fazia uns bonequinhos e fazia animaizinhos, fazia mais animais do que pessoas, mas fazia animais, fazia panelinhas, brincava, né? Sem conhecimento da técnica, eu botava para secar ao sol. Que né? legal. Aí secava o sol, lógico que aquilo se desmanchava, né? Isso com 7 anos? 7 para 8 anos de idade eu tinha essa noção de arte que não era arte, né? Pela eu fazia arte sem necessidade. Da criança que quer brincar, né? Que brincava com aquilo ali sem brinquedo. saber que aquilo era arte, sem ideia de que o que era aquilo ali. Eu achava que no solzinho ali e estava bom e ficava. Intuitivo, né? Era intuitivo. Então eu acho que a arte começou aí, né? Brincava até que um dia a minha mãe me viu fazendo as panelinhas, a mamãe comprou umas panelinhas de barro para mim, de alguém que sabia fazer, que eu brincava de guisado com meus irmãos, guisadinho, que você fazia as comidinhas ali no sítio mesmo. Então, essa foi a primeira ideia de arte que eu tive na minha vida, sem noção de que era arte. Depois eu fui morar na cidade, já com meus 10, 11 anos, foi quando a minha mãe pagou um curso de pintura em acrílica. Viu que Mas a aí menina... eu perguntei por que ela pagou esse curso para mim. Mamãe, mas por quê? Ela disse, você gostava de desenhar com lápis de cor e fazer uns desenhos, e aí eu paguei
Terezinha Cavalcante, da minha cidade. Eu sou da cidade de Pedra Branca, Ceará. Esqueci de dizer que Então, esse eu nasci em sítio Pedra era Branca. era em Pedra Era Branca. área rural de Pedra Branca, e depois nós mudamos para a cidade, porque não tinha mais escola lá no sítio, e a gente precisava ir evoluindo. Foram para a cidade Para a de cidade Pedra Branca. de Pedra Branca, Certo, a área urbana. Urbana, né? E lá eu fiz o meu primeiro curso de pintura. E que legal que tinha, né? Mas, e hoje, até hoje, eu tenho algumas coisas pintadas dessa época. E um pouquinho mais tenho. E uma outra coisa importante que eu queria contar é que, nessa mesma época, o curso de pintura aconteceu, mas eu não fui fazer arte, não. Entendi. Eu continuei estudando, a minha atividade seria uma maneira dessa coisa que era latente em mim, eu fui escrever. Aí eu escrevia novelas, roteiros de novelas, de filmes, poesia, cheguei a publicar um livro de poesia, poesia feita na infância, mas publiquei o livro e parou. E aí aquela coisa parou aí. A Entendeu? escrita também. A escrita, eu tive o desprazer de uma irmã pegar meus cadernos de história de novela e começar... Sabe como é que irmão? Aí tira onda com você, aí começa a encenar cenas que você... Aí você descobre que você foi pego naquilo que você tinha muito guardado. Entendi. E aí rasguei tudo. Até hoje ela ainda fala. Deus, rasguei meu tudo, me desfiz de Deus. tudo. Mas Ou hoje, seja, era questão artística, mas era questão íntima também. né? Íntima Também. Aí, pronto, morreu esse assunto aí. Depois, não vou contar minha história toda, né? Claro. Ficaram lá guardadinho lá, né? latente. Mas a arte presente, né? A arte presente, desde as panelinhas feitas de barro, depois foi para a pintura, para pintura, curso, e passou para a escrita. Porque a arte é uma coisa só, né, Jacinta? A gente divide ela na escrita nós e irmãos tal. brincávamos, que nós não existia celular nessa época, então nós brincávamos de fazer poesia. Aí vamos escrever, aí um ia ler para saber quem tinha escrito a poesia melhor. Que Era essa coisa brincadeira rica. que a gente fazia. Que né? maravilha. Do mesmo jeito que quando eu morava em sítio, o nosso passatempo, a gente ia à noite com lamparina nas veredas para a casa de um outro senhor, onde a diversão era ler cordel. Que coisa rica, Então, que aí a riqueza. gente ia lá, lia 3, 4 cordéis, aí depois vinha para casa. Pronto. Olha só Então, tá explicado. como foi a minha infância, né? Uma riqueza, infância né? maravilhosa, eu acho. Uma riqueza. Mesmo dentro de coisas simples. E com as dificuldades, mas consegue o lúdico, né? E consegue a poesia, né? Isso. Porque tem algo mais poético do que crianças irem de uma casa para outra com lamparinas na mão para falar e para literatura, ouvir literatura de recitar cordéis, né? era. Recitar. Quem lia era meu irmão, que hoje é médico, ele era o leitor dos cordéis. Que maravilha. Que hoje ele é médico. E um percurso fantástico, né? Um percurso poético, percurso artístico. Que coisa linda. E aí depois parou de escrever as novelas e tal. E o percurso profissional, escolheu a arte ou não? Não. Quando eu com mais ou menos uns 14 anos, eu vim para Fortaleza. Entendi. Vim para estudar na casa do meu avô, que já morava aqui em Fortaleza. Aí eu fui para uma escola, Colégio Estadual Paulo VI, aí lá eu tive contato de novo com a arte, porque eu vim para fazer 7ª série na época, e no Colégio Paulo VI tinha uma disciplina chamada Educação Artística. Que tinha nos colégios antigamente, Antigamente. Né? Então, eu fui fazer trabalhos com couro. Que legal. E depois, num outro semestre, trabalhos com flores em tecido. Eu achava aquilo lindo, maravilhoso. Depois eu fui para a Escola Técnica Federal. Ah, foi para a Escola Técnica? Aí fui para a Escola Técnica Federal, que na época tinha um ano de básico, e o curso que a gente escolhia conforme as notas que a gente tirasse, né? E aí eu escolhi, as minhas notas deram para edificações, que era um curso que era muito requisitado, precisava ter notas boas. E que tinha muito desenho. Tinha muito desenho, só que o desenho mais técnico, Isso. né? Então, lá eu de novo em contato com a arte de novo. Então, fiz o curso de edificações e trabalhei como desenhista de arquitetura um dia antes de
ir para o meu consultório, que é a minha formação, eu sou cirurgiã dentista. Ah, então fez edificações na Escola Técnica Federal. Mas não foi para engenharia, porque a galera geralmente que Não, faz edificações vai para engenharia, né? Na verdade, eu tinha a intenção de fazer curso de Belas Artes. Né? Então, quando eu terminei a escola técnica, que é com 3 anos a gente pode fazer o vestibular, prestar o vestibular, naquela época era assim. Quando eu procurei, não existia Faculdade de Belas Artes em Fortaleza. Né? Então, eu não tinha a menor condição de ir para outro local. Né? Eu ainda vida ainda muito de simples e com muitas dificuldades. Então, eu digo, poxa, engenharia eu não gostava de cálculo, nunca gostei. E eu disse, vou fazer o quê? Não pensou em arquitetura? Pensei em arquitetura, mas que me desculpem os arquitetos. Na época, eu era bolsista da escola técnica, eu fiz escola técnica e fui bolsista. Pela minha condição de necessidade financeira mesmo, eu consegui ser bolsista da escola técnica. Estudava bastante, então, minha coordenadora chegou para mim e disse assim, ela era arquiteta, e disse assim, faça arquitetura não. O mercado está muito difícil para o arquiteto, procure uma outra atividade. Que dê mais condição, dê mais condição. Ela sabia que eu precisava. Né, financeiramente. Aí eu já estava com um irmão fazendo medicina, já estava com outro irmão fazendo odontologia. Que legal. E aí eu disse, e coincidiu de eu ir fazer um tratamento de dente na faculdade de odontologia com uma filha de uma amiga da minha mãe. Aí eu comecei a olhar aquele pessoal todo de branco, todo bonito, e para lá e para cá. Eu digo, você é dentista. Aí fiz o vestibular para odontologia. Passou. Passei. Foi o único ano que a faculdade de odontologia só teve um vestibular, classificava 40 para a primeira turma e 40 para a segunda turma. Entendi. Aí eu voltei para a escola, eu digo, então vou fazer o 7º semestre e o 8º semestre para concluir, para eu assinar a obra, se eu quis, naquela época, você como técnico em edificações, poderia assinar a obra de até 2 pavimentos. Isso. Eu digo, vou fazer isso. Para terminar. Porque tu tinha passado para o 2º semestre. Aí aproveitou na turma de odontologia para concluir lá. Aí legal. Fiquei como desenhista, trabalhando como desenhista em construtoras. Durante o curso a faculdade de odontologia. Toda a faculdade de odontologia, eu trabalhei como desenhista, numa época em que as plantas eram feitas no papel vegetal. Papel vegetal à mão. Né? Régua T e régua paralela. Paralela, tudo aquilo, prancheta e tudo mais. Então, eu fui desenhista em várias construtoras e, no último período, fiquei desenhando por um arquiteto. Que legal. Certo? Aí cheguei para ele e disse, amanhã não serei mais desenhista, serei dentista. Que legal. Parabéns. Mas foi. Que percurso massa. Aí vem de novo a arte. Como é que chega a arte de novo? Aí você começa a fazer odontologia, um ano de básico, também que tinha na época, aí você vendo química orgânica, vendo biologia, vendo cálculo diferencial integral 1 e 2, e estatística 1 e 2, eu digo, meu Deus, eu vou ficar louca nesse negócio aqui. Aí vem o 3º semestre, aí quando chega no 3º semestre, aquilo, a odontologia, abriu assim como fosse um mundo para mim, porque aí você veio desenho de anatomia dental, aí veio escultura dental, aí eu me achei, na arte, porque a odontologia é um curso de arte, voltado para a boca, para os dentes, mas é um curso de arte. Que lida com a estética, que lida com a beleza, né? Com o sorriso. Né? Isso tudo é arte, né, Jacinta? Isso tudo é arte. Isso é arte. Aí eu digo, agora me achei. Agora que eu estou entendendo porque é que eu vim para cá, né? Porque é que eu vim para cá, né? E aí fui fazendo, mas aí você faz e você vai, e é tudo muito puxado, e você não se dedica. Aí terminou, vamos à luta, né? Nos seus consultórios, trabalhando. Aí daquilo começa o encantamento e depois vem aquilo, cai numa monotonia, cai no automatismo, e você diz assim, poxa, e aí vai ser só isso mesmo a minha vida inteira. Aí eu comecei a fazer coisinhas assim, como tinha enceramento de dente, aí eu comecei a encerar esculturas pequenininhas. Aí comecei a tirar molde para fazer em resina. Aí você começa a fazer aquelas coisas
como se fosse para dar vazão a Artisticamente, né? Então, a Artisticamente. técnica da odontologia, a artista veio à tona. Começou a ter o olhar dizendo, pá, isso aqui não é só um molde, isso aqui pode ser um molde de escultura, né? E aí começou a ver diferente. Aí vem também o que aí você já tem um poder aquisitivo melhor, aí eu comecei a fazer os cursos de arte. Aí eu comecei com pintura em aquarela, aí fiz com outra pessoa, aí fiz curso de pintura em acrílica, pintura a óleo, aí veio a grande descoberta. Num dos cursos de pintura a óleo, era um workshop, e aí eu vou para a aula. Quando eu chego na aula, desse local onde estava lá determinado, quando eu chego, aí eu disse, meu Deus, um monte de escritura nas paredes. Aí eu disse assim, eu estava, sabe aonde? Estava no ateliê do Assis Filho. Entendi. E aí eu disse assim, atirei no que vi e acertei no que não vi. Aí fiz o workshop de pintura a óleo e de fui olho fazer nas esculturas já. nas esculturas do Assis, porque eu buscava, mas não sabia onde tinha em Fortaleza. Aí, quando eu terminei o workshop, me matriculei no curso do Assis, né? Do Assis Filho, onde eu fiz 8 meses, eu acho. E aí depois mergulhou na cerâmica. o curso do Assis é maravilhoso, porque o Assis dá escultura realista, né? Entendi. E aí eu dizia assim, mas Assis, eu não quero realismo, eu quero uma coisa mais solta, né? Aí fui fazendo, e o curso do Assis é bem completo, mas eu disse assim, mas eu não tenho 18 anos, né, meu amigo? Eu não posso ficar aqui 10 anos. Porque você aprende a fazer uma boca, uma mão, um pé, uma perna, né? Então, eu digo, até chegar o corpo todo, eu estou gagá. Aí fiz 8 meses com Assis. E já tinha uma bagagem? Porque Já tinha o bagagem da odontologia, de moldagem, de ceramento. E dos outros cursos? Porque, de toda forma, você faz curso de pintura a óleo. Mas aí eu já comecei a fazer, aí eu já comecei a fazer meus né? trabalhos. Eu já fui pintando, aí você pinta uma tela, pinta outra tela, e vai fazendo aquela coisa pouca, porque é o expediente tudo no consultório, manhã, tarde e noite. Nas horas vagas. Nas horas do final de semana, à noite, às vezes quando a coisa fica no teu cérebro e você tem que dar vazão, tem que botar para porque fora. senão você não dorme, ou então você enlouquece. Eu digo, meu Deus, se eu não fizer isso, eu vou ficar louca. Então, eu fui fazendo, né? E fui me aprimorando, porque aí com o Assis, aí depois do Assis, que era o trabalho com o Assis é em plastilina. Eu acho que agora ele está dando com argila. Entendi. Mas era plastilina, e era aquele trabalho em que você faz, e depois que você faz, tire uma foto, neguinho, porque ele vai ser destruído imediatamente. Eu dizia, mas assim, não pode. Vai, você tem que preparar o desapego. E desmanchava tudo para você usar aquela plastilina e fazer outras coisas. Né? De novo, outro tipo de trabalho. Eu digo, não totalmente concordo. efêmero, né? Eu não concordo com isso. Eu quero ficar com os trabalhos. Aí saí do Assis e fui para o Túlio para Campos. Que é um mestre, né? Que é o mestre da argila, né? Abraço então, pro Tulinho. Pro Tulinho, Mar Maria. Espetacular. Amo. Então, eu acho que mais de ano com o Túlio, eu fiz curso dos painéis, e depois fui para o meu figurativo, que eu gosto muito, mas fiz abstratos. E foi aprimorando a técnica. Fui aprimorando a técnica, mas aí o Túlio tem uma técnica, todo mundo sabe, conhece as técnicas do Túlio. O Túlio não faz esmaltação, e veio a necessidade da esmaltação. Aí saí do Túlio, fui para a Denise Saboia, que também é uma referência em cerâmica e esmaltação. Aí fui para a Denise Saboia, onde também fiquei mais de ano com a Denise Saboia, aprendendo esmaltação. Depois fui para a Annelise Crise, e assim a minha trajetória de aprendizado, né? De estudo, né? De estudo. Então, aquela menina que começou a estudar lá em Pedra Branca, começou a estudar lá, que foi da zona rural para a zona urbana, depois veio para Fortaleza, foi fazer escola técnica, porque escola técnica, ainda hoje o IFCE, que vem da escola técnica, é uma referência. E é difícil, não é todo mundo que consegue passar. É um vestibular muito concorrido, né? E forma para a vida, né? O IFCE, a escola técnica, o Cefet, sempre formou para a vida, né? E ensina a estudar.
Não é porque a galera que fez escola técnica passa em tudo. Né? Porque a escola técnica... A minha mãe sempre dizia assim, se vocês querem ser alguma coisa na vida, a única coisa que eu posso oferecer para vocês, meus filhos, é para vocês estudarem. Estudem para mudar. Quantos filhos? Quantos irmãos? Nós éramos 9, né? Eu perdi um irmão recentemente. Então, nós hoje somos 8. E foi Todos criada, estudaram? tudo criado só por mãe, viu? Porque o pai tirou o time cedo de campo. E aí foi tudo assim, criado pela minha mãe, mas criado assim. Uma guerreira, né? Uma guerreira de fazer comprar papel ao maço, costurar as folhas de papel ao maço, pegar papelão, fazer a capa do caderno, botar no saquinho plástico, botar debaixo do braço e vão para a aula. Assim. Ela que produzia os cadernos. Ela quem produzia nosso caderno, porque não tinha dinheiro para comprar. Poxa e a vida. gente ia, bem, Poxa de vida. chegar em casa, ter um quichute só, com um número maior, para caber no Pra pé caber de todo todo mundo. mundo. Quem tinha o pé pequeno, botasse papel dentro. Algodão, papel para segurar E um a estudasse onda de ali, manhã né? ou de tarde. Então, uma vida com muitas dificuldades nós tivemos. Mas E criou todos... mamãe dizendo que a gente tinha que Com base no estudar. estudo, né? Então, a escola técnica, você disse uma coisa muito importante. Ela ensina você a estudar. Porque como é que você passa numa faculdade para odontologia, super concorrido... Na Federal, né? Na Federal, quando você dava... Quais as disciplinas que você dava na Escola Técnica Federal, num curso técnico de edificações? Mecânica de solos, desenho de arquitetura 1 e 2, aí, mecânica de solo... já esqueci até o nome, resistência dos materiais, dificílimo. E só disciplinas assim. Física, bem, matemática, como é que cálculo. você ia passar português, física, matemática, biologia? Como é Tem que que ter você ia muita passar base, né? numa faculdade? Você tinha que ter uma base muita boa base. para você estudar. Né? E aí formou médico, formou Nós lá em casa nós dentista. somos 3 dentistas, um médico, uma enfermeira, um advogado. E quantos deu já aí? Eu acho que tem 2 que não se formaram. Como é o nome da tua mãe? Maria Risoleta Cavalcante Silva. Parabéns. Hoje, minha mãe, se viva estivesse, faria 91 anos. No dia de hoje. No dia de hoje, E um 23 privilégio, de agosto. arte, Pois no é. dia do aniversário da dona Maria Risoleta Cavalcante Silva. Uma guerreira, Minha mãe é né? referência na minha cidade, porque a nossa história é bem conhecida na nossa cidade. E uma mulher sensível, porque tanto direcionou para o estudo, quanto direcionou para a arte, porque pagou para a filha um curso de pintura. E ela, às vezes, ela pergunta, eu fazia escultura, eu passei quase um ano sem fazer nada, depois da morte da minha mãe. E ela, porque ela era a primeira pessoa que eu queria mostrar minhas artes. Aí ela dizia, mas que lindo, minha filha, como é que você aprendeu a fazer isso? Você puxou a quem? Mamãe, deve ter sido a senhora, né, mamãe? Porque o nosso pai só corria muito era atrás de mulher, né? Aí ela dizia, não, minha filha, mas a mamãe nos criou bordando, né? Entendi. Então, mamãe desenhava. Eu lembro da minha infância, a mamãe desenhando os coeiros para bordar, numa época em que não tinha as fraldas descartáveis, e mamãe fazia aqueles kits de recém-nascido. Tinha habilidade manual. Tinha habilidade manual. Né? Fazia os cadernos. Fazia né? os Uma coisa cadernos. Era muito. impressionante. Era. E como é importante essa questão familiar, né? Essa base. Né? E acabou que fez todo esse percurso e continuou estudando na arte. Porque esse percurso artístico de estudar em vários ateliês é muito interessante, né? Porque você bebe da água de um artista, aprende até onde vai, foi lá para o Assis, depois o eu Túlio. procurei os referências daqui, da cidade. Os top, né? Eles eram referências, né? O Vamos pros Assis melhores, era né? referência, o Túlio, a Vamos pros Nelise, melhores. Denise, né? Então, assim, eu digo assim, não, eu tenho que... Porque trabalhar com argila, todo mundo sabe aquilo ali, mas você tem que saber a técnica, até onde você pode ir, né? Que ponto você pode chegar. Para cada trabalho, Para né? cada trabalho. Para cada trabalho. Porque precisa E saber. aí passou a ser uma cirurgiã, dentista e uma artista visual voltada para a escultura. Mas, Marco, né? mas eu fazia esses cursos e dizia assim, quando eu me aposentar, eu vou ser artista. Quando eu me aposentar, eu vou ser artista. Eu fazia os cursos, mas estou me preparando para quando eu me aposentar. Eu dizia para mim. Aí até que um dia eu levei um susto bem grande. Eu estava me preparando para fazer uma plástica no nariz, e aí, quando veio um diagnóstico, e o que é que tem a ver? Porque eu aproveitei que eu estava fazendo os pré-operatórios para plástica no nariz, aproveitei e fiz exames preventivos. Entendi. Aí veio um diagnóstico de que eu estava com CA de mama.
Poxa vida. Aí, quando eu tive o diagnóstico de ciática de mama, eu disse, meu Deus, o primeiro pensamento que apareceu em mim não foi o medo da morte, foi o medo de morrer sem ter feito as artes que eu planejava fazer. Se não dá tempo, Eu dizia, mas o meu projeto Deus, da quer artista. dizer então que eu vou morrer e não fiz o que eu queria muito fazer? Então eu tremi e senti muito medo. E aí eu dizia, Vou Deus, antecipar. eu disse, Deus, você tem que me dar uma nova chance, eu preciso fazer Preciso minhas ser artes. artista. Eu preciso ser artista antes de Que ir. legal. Aí, a partir daí, e tem mais, foi o primeiro, eu tinha trabalhado, eu acho que está com, eu tenho 33 anos de formada já, Quanto? 33. Parabéns. E está com 6 anos essa história. E eu disse, meu Deus, eu nunca tirei um mês de férias na vida. Meu Deus mesmo, viu? Aí tirei, porque eu fiz a cirurgia, tive que fazer a cirurgia da mama, e aí eu tive que ficar de repouso, Foi obrigado a parar, né? a parar. Aí eu aproveitei o quê? Aproveitei para fazer arte, aí nem vi o tempo Mergulhou, passar. né? Mergulhei mesmo, e é o que eu tenho feito nesses últimos E 6 aí, anos. desse marco, né, desse ponto, É que que eu foi disse que a difícil gente não demais, pode com mais certeza. adiar, né? E aí, às vezes, a gente vai adiando alguns projetos que são importantes, né? Fique a lição, E né? faça hoje, né? Faça Se hoje. puder, concilie. E deu para conciliar, né, Deu. Jacita? Agora eu Começou. continuo trabalhando como dentista, eu ainda trabalho no meu consultório. Ultimamente eu tenho ficado às manhãs em casa, e aí tenho aproveitado as manhãs para fazer minhas artes e vou para o consultório à tarde, ficar até um pouco da noite, e tenho feito. Eu digo, não, eu tenho que A agora... artista antecipou a artista, né? E está tudo bem com a saúde, Tudo ótimo, graças graças a Deus, né? E aí Deu tudo a certo. arte que cura também, né? Que a gente tem conversado aqui no hashtag arte. A arte muitas vezes ela é ofício, mas se ela não for ofício, ela é cura, né? Ela faz muito bem, né? Faz muito bem. Mas tem uma grande revelação também para mim, é que no primeiro ano eu comecei a fazer arte, mas no primeiro ano, mais ou menos, já após o CA de mama, eu vou ao centro, eu queria muito relatar essa passagem, eu vou ao centro para fazer alguma compra, e ali passa ali pelo Museu de História, Museu de História na Praça dos Leões? Nem sei. Museu de História, eu acho que tem um museu ali. Estava aberto, porque ele quase sempre era fechado. Aí eu entro, aí está tendo uma exposição. E a exposição nada mais era do que Novos Olhares para a Mona Lisa. A Veridiana. Da Veridiana e da Andréa Daulólio. E aí eu entro e ia ter uma visita guiada. E aí eu esperei, fiquei naquela visita, não tinha ninguém na hora que eu entrei. E aí eu entrei, eu já contei isso para elas, tá? Ninguém faça isso, mas eu fiz. Tinha um monte de esculturas. Aí eu mexia assim um pouquinho, às vezes comecei a fazer foto, misturava assim na escultura, olhava assim no lado, mudei de posição, mas depois eu botei na posição certa. Mas ninguém faça isso, não pode. Mas eu fiz. Mas eu já contei para a Veridiana e contei para a Andréa Daulólio essa história. E fiquei esperando por elas e me apresentei para elas. Que maravilha. E aí foi, a partir daí, eu tive a grande ajuda de Andréa Daulólio e de Veridiana Brasileira. E produziu Mona Lisa. E produzi. Hoje, talvez eu tenha umas 20, eu acho que eu tenho umas 20 versões de Mona Lisa lá no acervo da Veridiana. Porque, vamos explicar aqui, a Veridiana Brasileiro tem a coleção das Mona Lisas, né? Ela convida os artistas a produzirem as suas Mona Lisas, não é isso? E tem um acervo imenso, né? Ela desafia a gente. Pronto. Eu tenho na minha página do meu Instagram, lá em cima, a primeira é uma Mona Lisa que eu produzi para a Veridiana, e é uma riqueza, né? Porque é uma obra, a obra mais conhecida do mundo, né? Mais marcante, e que cada um tem sua Mona Lisa no seu imaginário, né? Os artistas, é muito massa isso aí. E isso aí foi um privilégio, né? Logo que eu conheci Veridiana, não deu uma semana, ela ligou para mim para dizer assim, olha, nós vamos fazer uma exposição de Novos Olhares para a Mona Lisa lá no Juazeiro. Você tem alguma gravura assim, feita assim? Aí eu disse assim, qual é a temática da exposição? Era artes em papel, acho que é assim. Eu disse, qual é o prazo? Ela, uma semana. Eu digo, você vai ter. Aí eu fiz uma série de 3 Mona Lisas em papel arroz.
Que maravilha. Aí fiz essas coisas. E essa coincidência fantástica de Eu não te mandei, né? de Nada. estar na Praça dos Leões e estar acontecendo Não é essa... não. Eu digo assim, as coisas como tem de vão guiando, acontecer. né, a espiritualidade. Eu não sei se tem Eu- essa questão da espiritualidade. Eu conversei há pouco aqui com a Samba Imagem, falou muito de espiritualidade. Muitos artistas têm essa questão espiritual Eu acho muito que forte, sim. né? Muito Eu acho forte. que tem. E a Tem- gente acaba sendo guiado. Eu acho que a gente tem essa conexão A arte maior. conecta, né? A arte Eu não sei se eu conecta. te mandei uma foto das mãos da Mona Lisa. Das mãos da Mona Lisa. Não sei, vamos começar a mostrar os trabalhos Porque da... também foi um desafio de Veridiana também, que ela me desafia e ela me deixa tu no corre sufoco, atrás, né? corre atrás. Vamos começar. Pronto, pintura. Ah, Essa pintura é aquarela ou é óleo? essa pintura a óleo. Óleo, né? Eu vi ali pelo pássaro que é óleo, né? Eu gosto muito de pintar o São Francisco. É um tema lindo, né? E São Francisco Eu digo que ele é um espetacular. ícone. Quem que não gosta de fazer escultura ou pintura do São Francisco, né? é muito Então eu tenho uma bonito. série dessas. Essa também é da Veridiana Brasileira. Uma maravilha. Isso aqui é óleo também? Essa é acrílica. Acrílica, né? Acrílica. Apesar de ter ido predominantemente para a escultura, mas trabalha com Tem alguns trabalhos em em tinta, acrílico e a óleo. pintura, né? É. Pintura e desenho, né? Muito bom. Essa é a óleo. Segura aí Isso é esse um trabalho. realismo, né? Trabalho lindo, né? Trabalho espetacular. Isso é um sobrinho meu, que hoje está rapaz. Isso já tem um tempo, Tem, né? vai fazer Já- 22. Já tem um tempo, né? Belíssimo trabalho, né? Trabalho belíssimo. E aí você vê que o artista ele pode trabalhar com o acadêmico, com o figurativo e pode desconstruir também, né? Eu não gosto muito do realismo, porque eu digo que na pintura realista, eu digo, gente, realismo, para que eu vou fazer realismo se já Tira tem a foto. fotografia? Tem Né? uns que dizem. Aí eu faço o realismo e depois eu desconfiguro tudo. Eu não cheguei a mandar para ti, mas eu tenho uma série toda desconfigurada. Entendi. Aí, Desconstrói, constrói e desconstrói. do né? Assis, eu disse assim, tudo bem, eu faço questão, quando eu estou fazendo minhas artes, eu tento não levar, porque eu tenho o conhecimento do real. Porque eu, como profissional de saúde, a gente estuda o real, as proporções, aquela Isso. toda. Eu digo, gente, eu não quero fazer isso, eu quero fazer o diferente, eu quero levar a pessoa a pensar. Né? Dizer assim, mas isso é um ser humano. Eu estou fazendo uma escultura agora, eu fui desafiada para fazer. Minhas esculturas geralmente têm 35, 40 centímetros. E eu fui desafiada a fazer uma escultura maior. E eu estou fazendo agora essa semana. E aí, eu fui mostrar para minha irmã, já que eu não tenho mais a mãe, eu tenho a irmã mais velha. Aí eu chego para ela e ela disse assim, mas a cabeça não está muito grande. Eu disse, ainda bem que você percebeu que a cabeça está grande. pra ser grande É mesmo. um antropomorfo aqui não é um ser humano, aqui é uma legal. outra coisa. Que Entendeu? legal. Então Ou eu seja, faço questão de levantar o fugir da questionamento, proporção. levantar o questionamento. né? Eu faço questão de fugir das proporções. certo? Proporção Não é fica por lá falta no, de conhecimento, fica lá no não. consultório, né? A proporção fica lá no por consultório. aí. Olha que coisa linda. Esse trabalho Espetáculo. faz parte do acervo da Andréa Daulólia. Muito bonito. Participou da Casa Cor do ano passado. E aí você pega um trabalho Você vê que é argila, uma perna, em Argila. argila. E Você a- vê que é uma perna quase realista, mas tem com uma mão. uma mão lá cortada, né? E a cor, né? Que eu particularmente acho difícil demais. Amo a azul. cor, belíssimo. E é muito difícil colocar a cor em escultura, porque a escultura ela já é forte por si só. Então muitas vezes você coloca a cor e quebra. O cru ele fala só da forma e fica lindo. Quando eu fui fazer esmaltação, deixa eu dar aqui essa referência da Denise Saboia. Quando eu fui fazer o curso dela, eu já fui para dizer assim, Denise, eu vim para você, mas eu não quero utilitário, eu não quero aprender a fazer prato, xícara, essas coisas, não. Eu quero, para minhas esculturas, já fiz curso com Túlio, e fiz o curso de gravura com Túlio também, não foi só cerâmica, não. Mas eu quero esmaltar, eu quero, na verdade, aprender a esmaltar. Aí ela disse, mas eu não tenho um curso só de esmaltação. Você vai ter que fazer curso primeiro de escultura. Eu disse, mas eu já fiz curso de escultura. Vou ter que fazer de novo, Ela, né? vou fazer de novo? Ela, E aí fiz de novo. Então, eu fui também persistente. E aí, um conselho que ela me deu.
Ela disse, pois se você pretende aprender esmaltação para suas esculturas, primeiro, escolha cores únicas, não faça muito colorido e procure esmaltes bons para o seu trabalho artístico, tá bom? Eu digo, tá. Então, eu fugi aqui um pouco da regra, esse azul. Lindo Né? demais. Mas eu amo azul e resolvi Lindo, fazer. lindo demais, lindo demais. E fica contemporâneo. Tem uma né? outra escultura, pois é, Fica tem uma outra contemporâneo. escultura em azul, que eu participei de uma exposição, que inclusive você participou também, né? Qual foi essa? Da High Five. Da High Five. Da High Five. Fantástico, Pois é. fantástico. Fantástico. Olha que coisa linda. Olha, isso é uma escultura mais contemporânea. E aí você vê o figurativo e a abstração É juntos, o cabeça né? dura. A cabeça é uma pedra. É uma pedra mesmo. Que massa. Certo? Que massa. Eu gosto muito de contar as revelações, a história das minhas esculturas. Essa escultura tinha uma cabeça. E aí, na hora que eu fui esmaltar, ela escorregou da minha mão e quebrou a cabeça. Quebrou a cabeça. Aí ficou, eu digo, vou fazer o quê? Vou fazer um vaso. Até que um dia eu passando, chutando pedras pelo meio do caminho, eu digo, vem da cidade de Pedra Branca, que eu chutava muito pedra pelas estradas, e aí eu encontrei essa pedra, eu digo, Pronto. Isso. Encontrei a cabeça. Encontrei a cabeça do meu homenzinho lá que está sem cabeça. Que legal. Então, e é tá um aí. artista, 24 horas artista, né? A gente trabalha. O artista é incrível 24 como a horas gente- artista, é todo o tempo olhando para o mundo e vendo arte, né? É. E vendo como é que a arte se integra na sua vida, Pois como é. é que você leva a arte para o mundo. Segundo o Túlio Muito Paracampos, legal. essa cabeça está maravilhosa. Melhor do que, com certeza, do que a outra. A outra quebrou justamente para tu encontrar essa aí, né? É, Com por certeza. aí. Muito massa. E ficou lindo. Vamos para Pois é. frente. Foi feito. Vamos. Essa pedra foi produzida pela natureza. Pela pra natureza para mim. esse teu né? trabalho. É. Olha que coisa Esse linda. trabalho também é um trabalho com a Andréa Daulólio, né? Tem esse trabalho têxtil. Têxtil, né? Porque eu tenho feito muitos trabalhos em parceria com a Andréa. Então, a Andréa também tem uma particularidade esse trabalho, porque é preciso ser dito que a gente faz a escultura, leva ao forno, a alta temperatura. E então a gente faz um determinado processo, uma determinada etapa, e aí o forno faz o restante. Isso. E às vezes ele causa muita surpresa para a gente. Ele se transforma em nada, Quebra em tudo, né? pedaços, ou às vezes quebra pedaços. Trinca, né? Essa é uma das esculturas que perdeu uma perna, Perdeu uma perna? a perna do lado de lá. Então, fiquei muito chateado. Eu estava começando e fiquei muito chateada. Aí a Andréa disse assim... Amputaram a perna da A escultura. Andréa disse assim, eu tenho uma solução para essa arte. Eu disse, tenho, deixa ela comigo. Aí depois a Andréa me apresentou esse cobertorzinho, Pronto. onde esconde a falta da perna. Eu, no meu Instagram, eu faço fiz um vídeo revelando o segredo que tem por trás dessa obra. Interessante. Falta uma perna. Interessante. Mas o incrível como a arte, a capacidade de transformação. Essa arte ficou sem a perna, a Andréa fez isso, todo mundo acha belíssimo esse trabalho. E é muito bonito. A perna, a Andréa Daulólio usou a perna que soltou, fez um trabalho nela. Ingrid Barreira fez várias fotografias lá no Museu da Casa José de Alencar, fez várias fotos. Nós montamos uma exposição, um colecionador de artes comprou a fotografia da Andréa com a perna. da fotografia da Ingrid Barreira, que era as árvores e a perna, mas o colecionador disse assim, eu quero a fotografia, mas eu quero a perna, porque eu vou colocar a fotografia e a perna ao lado. Que maravilha. Aí, como é que você pensa um negócio desse, que você se desespera, como eu me desesperei, e vem um colecionador, compra uma fotografia e quer a perna fotografada. E a obra virou que várias. pertencia. Eu até disse assim, você tem que comprar essa também. E a obra, pelo acaso, né? Que a vida é acaso, né? É. E a arte fala da vida, a vida fala da arte. E essa questão, eu converso muito com o Siebra, um abraço para o Siebra, J. Siebra, nosso parceiro lá na Craft. Meu colega. Pronto. Você e sabe ele... que o pai do Siebra foi meu professor, Ah, o professor pronto. de Escola Técnica Federal. Aliás, estou mentindo. O professor José Augusto, dentista, pai dele, era dentista do consultório dentro da Escola Técnica Federal para atender aos alunos. Tinha um consultório odontológico para atender os Que alunos da massa. Escola Técnica Federal. Volta lá, só na imagem da
da escultura que perdeu propositadamente, aparentemente, a perna, porque virou mais de uma obra. Né? Terminou virando 3 artes. Pronto. Né? E aí você vê as possibilidades que tem na obra de arte. A resignificação, né? Que você pode dar a determinadas obras. E você permitir que a arte flua. Ela mesma tem o curso dela, né? A gente não consegue dominar tudo. Isso é um ensinamento para a vida, porque muitas vezes você quer ter controle sobre as coisas e você não controla nem a própria arte. Eu gosto muito de contar o segredo que tem por cada obra, porque eu digo assim, gente, isso não deixa de ser um aprendizado para outras pessoas, que às vezes tem uma obra e por algum motivo deu errado e joga fora e não. Mas tem um novo olhar, né? Tem um novo olhar, né? Novo olhar, é importantíssimo. Vamos para frente? Belíssimo trabalho. Belíssimo. Olha que lindo. Muito Essa bom. é uma mulher solar. Mulher? Mulher solar. Solar? Mulher solar foi feito para exposição. A gente tinha um projeto de fazer uma exposição para homenagear o Ariano Suassuna. E aí terminou não dando certo, mas ela recebeu o nome de Mulher Solar. Belíssimo, belíssimo. Vamos para frente? Muito lindo. Essa é um trabalho feito, foi desafiada pela Sandra Montenegro. Sandra Montenegro fez muitos desafios, né? A Sandra Montenegro fez uma exposição comemorando os 50 anos de arte dela. Que foi e lindo. Me convidou para pegar me deu 5 gravuras dela, aquarelas dela, para eu transformar em escultura. Então, essa foi uma escultura feita a partir de um trabalho da Sandra Montenegro. Maravilha, belíssimo, né? E o gesto e o olhar é incrível, muita poesia. Vamos para frente, lindo, lindo. E aí volta a abstração. A abstração. Agora, o mais incrível... Painel, né? Mas é mais uma obra que faz parte de um acervo de um grande colecionador e que ela também veio por acaso. Ela foi feita... Era um projeto meu de fazer uma moldura para depois a Andréa trabalhar têxtil. Entendi. Mas antes de queimar, essa peça quebrou. Aí antes da queima? Antes da queima. Aí eu disse, vou queimar do mesmo jeito. Aí queimei um belo dia, um domingo lá em casa, eu disse, vou queimar. Aí depois eu disse assim, vou já fazer uma arte disso aqui. E aí... Eu estava no processo, eu digo, todo mundo tem uma escultura, o beijo, então está na hora de eu fazer a minha. Aí montei isso aqui e fiz a minha obra, o beijo. O beijo. São 2 seres aí. Incrível, incrível. Né? Então, hoje faz parte de um acervo de um colecionador de Brasília. Que maravilha. E é um trabalho... geométrico, né? Geométrico. Que foge dos teus outros trabalhos e você vê os 2 seres se beijando. Dá para ver, né? Os 2 seres aí, eu digo, é o meu beijo. Que maravilha, belíssimo, belíssimo. E do acaso? E os 2 trabalhos, o trabalho da perna foi adquirido, que podia ter colocado a perna fora, podia não ter ficado, e o trabalho também que tinha tudo para não dar certo e acabou dando certo. E é você acreditar, né, Jacinta? Acreditar na obra, né? Olha que coisa linda. Eu preciso também falar que eu sou uma artista que coleciona artistas, viu? Ah, legal. Eu não tenho um acervo muito grande, não, mas eu devo ter assim, uns 40, 50. Que legal. Então, eu compro arte dos meus colegas. Na medida do que eu posso, eu vou comprando. E essa obra, por exemplo, sim, coleciono, eu compro artes e coleciono rendeiras. Até eu vendi uma rendeira minha e a Veridiana chegou para mim e disse assim, como é que tu coleciona rendeira e tu vendeu a rendeira? Eu disse, porque aquela fui eu que fiz, eu posso fazer na hora que eu quiser. Dos outros artistas, não. Dos outros artistas, não. Eu também tenho então, essa é uma rendeira que faz parte da minha coleção, feita por mim, faz parte... Naquela época que detonaram a escultura lá no Banco do Brasil, né? Então, exatamente. Essa foi feita nessa época. Do Corbiniano. Em homenagem, né? Em homenagem, né? Quando acabaram com não sei o quê, aí eu digo, vou fazer uma para mim de lembrança, mas depois restauraram, né? E essa é tua, é minha, feita por mim. No teu acervo, né? Foi feita por mim, está no meu acervo. São trabalhos que a gente não vende. Aliás, eu tenho uma dica.
Quando a gente faz um trabalho, porque diz que a maioria não gosta de vender, eu, quando faço um trabalho que eu gosto muito e não quero vender, eu boto o preço lá em cima. Eu todo disse, se mundo, né? quiser, vai ter que pagar esse É o preço. preço do desapego, né? Assim, todo artista tem. Tem uns trabalhos lá em casa também que nem são mais meus, são da minha esposa, são da Lenise. Aí o Luiz Otávio perguntou, pai, não vende não? Eu disse, rapaz, depende. Se for 20 vezes o preço, eu vendo, né? Mas você bota muito alto para ninguém querer, Quanto né? é que é? Eu digo, é tanto. Eu digo, tá lá em cima, que é para não Pra não vender. vender. Aí o camarada compra o Aí jeito. pronto, é o preço do desapego, né? Lindo demais, lindo demais. Vamos para frente. Essa também já não está mais comigo, já Segundo pertence a Salão uma... de Ceramistas do Brasil. Essa é um trabalho que também a gente... Os desafios, por exemplo, a aula de Túlio Paracampo, esfera. Hoje eu vou dar aula de esfera. Aí eu disse, tudo bem, vamos fazer o que com essas esferas? Você vai fazer uma pessoa a partir daí. Aí, daí surgiu a Mona Lisa Fashion, uma das novos olhares para a Mona Lisa, que foi muito vista, muito comentada, quando participou agora da Caixa Cultural de Recife. Entendi. Então, eu recebi muitos comentários dessa Fashion Mona Lisa feita a partir de uma esfera. Que legal, que legal. E essa outra também feita a partir de uma esfera que foi feita um pouco meio de um artista, esqueci o nome dele agora, Florian Reis. Belíssimo. Do Florian Reis, que o Florian Reis tem essas mulheres assim, e aí eu fiz um pouco como referência o Florian Reis. Noutra pegada, noutra textura, né? E Jacinta, como é que estão os projetos? O que é que tem de novo aí? O que é que está acontecendo? Eu tenho trabalhado, aliás, esse ano de 2024, eu era para ter feito minha primeira exposição individual. Entendi. Mas com a morte da mamãe, minha mãe dizia que ia durar 105 anos. E eu não acreditava que ela duraria 105 anos, não, mas eu acreditava que ela pudesse chegar aos 100. Entendi. E então, mamãe dormir, no outro dia não acordar, isso... Mexeu e ela muito, morreu lúcida, tomando banho sozinha, trocando de roupa sozinha, com quase 90. E isso me derrubou. Sim. Então, eu tive um ano sabático. Entendi. Aí teve Entendeu? a necessidade... Aí né? não fiz, que eu estava começando a fazer a minha primeira, e preparando artes para a minha primeira individual. Mas, nesse momento, meus projetos, eu estou fazendo artes para a Casa Cor, 2024. Maravilha. Que Então, está bem pertinho, né? Fui convidada por 2 arquitetos, e aí tem alguns trabalhos para ser legal. feito lá. Eu suspendi um pouco a minha individual. E que daqui a pouco vem à tona de novo, e certamente vai ser em homenagem... Porque escultura você nunca pode fazer uma sozinha. Uma das coisas que eu aprendi é que você não pode fazer uma sozinha, porque ela pode explodir lá no forno. Então você tem que ter algumas, Você né? tem que ter 2, 3, 4, porque uma escapa, não é possível. E se quebrar a perna e tal, você ainda a gente aproveita, pode aproveitar, né? mas... E daqui a pouco tu retoma a questão da exposição individual. Na individual eu já estou preparando, né? Eu estava para fazer, porque também eu queria muito que a minha individual fosse no Malc, mas no Malc tem uma lista de espera, Mas daqui né? a pouco fica aí para a Graça, né, que conhece o trabalho formidável. E essa individual, com certeza, vai ser a homenagem também à tua mãe. Né? Vai a sua ser mãe, a homenagem porque... à minha mãe. Vai ser um pouco Também, o histórico, né? da minha vida, né? Pronto. Que é uma guerreira, a Pedra né? Branca, né? Eu achei incrível a história dela, achei fantástico, que hoje seria o aniversário dela. Né? E é um privilégio. Olha só, né? Precisou eu né? ficar gripada, depois não dá certo. Porque a gente tentou gravar uma vez, não deu certo, e aí era para ser hoje, realmente. Hoje, né? pois é, hoje é o Jacinta, aniversário dela. parabéns pela trajetória. Já passou o tempo? Passou, a gente podia conversar aqui horas e horas e horas, né? A história da menina que ia com a lamparina lá para ouvir e recitar os cordéis. E da menina que andava na estrada de carroçal, chutando pedras no meio do caminho. Pronto. E aí eu quero muito, estou trabalhando muito em cima disso, sabe? Massa. As panelinhas de barro que já colocava para queimar, sem saber nem o que era queima.
né? Botava para secar o Para sol. secar o sol, queimar o sol. E depois foi fazer curso, acabou fazendo escola técnica, odontologia. E hoje é uma grande dentista e uma grande artista. Parabéns. Obrigada, E viu? muito obrigado por estar Obrigada aqui com a mais gente. uma vez pelo convite e por essa experiência. Eu estava bem nervosa, hein? Mas hoje a hashtag arte é massa. E a gente bate um papo incrível aqui sobre cultura, sobre arte, né? Hashtag arte com Jacinta Cavalcante. Hashtag arte. Viva a vida, viva a arte. A arte. Viva a arte. Valeu, cara.